Estamos iniciando o nosso culto ao Senhor e queremos neste momento desejar a paz preciosa e maravilhosa do Senhor para todos os irmãos e irmãs, neste momento que nós estamos reunidos para louvar e bendizer o seu nome e buscar das suas misericórdias para as nossas vidas. Que o Senhor esteja derramando sobre nós abundantemente da sua misericórdia, da sua graça maravilhosa e salvadora, dispensada por meio de Cristo Jesus. Leitura da palavra de Deus, quero ler para os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 116. Quero ler alguns versos deste salmo, que está escrito o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Deus seja louvado, Deus nos abençoe com a leitura da palavra do Senhor, que acabamos de ler nesse Salmo de número 116. Queremos orar ao Senhor nosso Deus agora e quero convidar os irmãos para que nos acompanhem nesta oração. Vamos interceder, vamos clamar a Ele. Ele é o único Deus que pode ouvir, é o único Deus que atende orações. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. O Senhor é o único Deus, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Tu és o nosso Deus, por isso nós te rendemos graças, ó Senhor. Tu és o nosso Deus, por isso nós exaltamos o teu nome. Rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. E neste momento, teus servos aqui que fomos resgatados por ti, o Senhor nos regenerou, nos resgatou para ser um povo teu, nos salvou, ó Deus, para sermos teus filhos. Agora nós somos teus filhos, Pai. E teus filhos neste momento então estão reunidos para clamar a ti, suplicar a direção para as nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo em tudo aquilo que pretendemos fazer, nas nossas decisões, nossos trabalhos, nossos estudos e tudo aquilo que pretendemos fazer, que o Senhor nos direcione. Também queremos colocar as nossas vidas diante da tua presença, pois precisamos de paz, precisamos de saúde, precisamos, ó Deus, às vezes suplicar alguns desafios que sozinho não podemos. Nós dependemos do Senhor a todo momento e nesta hora então de culto, de adoração, nós também queremos te adorar com as nossas orações. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades, o Senhor conhece o nosso interior, o nosso exterior, mas o Senhor também pede que nós alcemos a sua voz, que nós lancemos as nossas almas sobre ti. E ao teu nome também nós levantamos as nossas mãos, erguemos as nossas vozes em clamor e em adoração. O Senhor é o nosso Deus, é o único Deus a quem temos. O Senhor é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro no tempo de tribulação, mas o Senhor também é a nossa força e a nossa alegria. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor nos libertou do medo e firmou os nossos pés sobre a rocha. Recebe, ó Deus, nossa adoração, recebe nosso culto, nos abençoa com a tua palavra, que vem nos falar da tua Trindade Santa, que vem nos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da tua obra redentora e salvadora em nossas vidas. Nos ajude a entender, nos ilumine e recebe as nossas orações, recebe a nossa adoração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar
vez ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Meus amados irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja sobre nós a sua graça e as suas misericórdias, para que no decorrer desse dia possamos andar de conformidade com a sua vontade. Eu quero, para meditarmos na manhã de hoje, ler em Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que
propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor, nós acabamos de ler essa porção da tua palavra e queremos entender, Senhor, a mensagem nela contida para o nosso crescimento espiritual, para a nossa inteira obediência a ti. Fale conosco, Pai, nos ensine, nos ajude, Pai. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Sem o Senhor não conseguiremos entender a tua vontade. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que nos abençoe, nos dirija, nos ensine e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma doutrina que nós cremos, adotamos e ensinamos, que é a doutrina da Trindade, onde existem muitas denominações que falam que não existe isso, que não existe Trindade na Bíblia. Na verdade, a palavra Trindade mesmo, a gente não encontra, mas encontra a sua interpretação, que são as três pessoas santíssimas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse texto fala justamente das bênçãos de Deus dispensada a nós na pessoa de Jesus Cristo, como autor, como diz o texto, as bênçãos de Cristo, autor da nossa redenção. E eu queria pensar com os irmãos, mesmo que de forma breve, falando dessas três pessoas. Primeiro, o Pai. O Pai opera pela mediação do Filho. Olha o que diz os versos 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus opera em nós por meio de Cristo. Não há como dissociar. Na Bíblia, há repetidas expressões, meus queridos, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Nós vemos isso em vários lugares das Escrituras Sagradas. E na execução das obras de Deus, o Pai nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí aqui já começa dizendo em Cristo, o verso 3. Então, meus queridos, foi o Pai quem nos escolheu e nos chamou para sermos adotados como família de Deus, como filhos. Mas isso ele fez em Cristo. Diz os versos 4 e 5. Nele temos a remissão dos pecados, no verso 7. Sem a mediação de Cristo, não podemos receber coisa alguma da mão do Pai. Por isso, na ênfase bíblica, há a necessidade de crermos em Cristo, porque só crendo em Cristo podemos obter o favor de Deus, que é a graça de Deus em Cristo, a bênção de Deus em Cristo, todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. E em segundo lugar, vamos ver aqui sobre o Filho. O Filho, os versos 8 diz que Deus derramou, aliás, no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
Então, isso, ele continua aqui falando que Deus é quem opera todas as coisas, Deus foi quem projetou todas as coisas, mas ele opera por meio de Cristo. Então, Deus opera pela mediação de Cristo. E Cristo, o Filho, a gente pode, sem medo de errar, dizer que o Filho realizou a vontade do Pai por meio da obra objetiva da redenção. Por quê? Porque ele fez isso para nos libertar do poder condenatório do pecado. E, meus queridos, foi necessário que o preço fosse pago. E esse preço foi a morte, porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Em termos judaicos, a vida tem de ser paga. Ou pelo que morreu na cruz, derramando seu sangue como nosso substituto. Jesus Cristo pagou a nossa dívida criada pelos nossos pecados, conforme diz o verso 7, uma dívida que jamais teríamos como pagar. Ele assumiu essa dívida, ele pagou o preço, ele cumpriu e realizou a vontade do Pai. Então ele deixou para nós aqui a porta aberta. E a história da redenção, de como Cristo morreu no lugar de pecadores, meus amados, é a mensagem do Evangelho. A crença nessa verdade traz salvação para o pecador, porque se crermos em Cristo, teremos a vida eterna. Se não crermos, não teremos. Se crermos em Cristo, receberemos da parte de Deus todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Jesus Cristo, como nosso substituto, ele fez a vontade do Pai por meio da sua obra. E essa obra foi cumprir e obedecer à vontade do Pai, satisfazer a justiça de Deus. E como ele fez isso? Ele fez isso entregando a sua vida para morrer em uma cruz, no meu e no seu lugar. Você quer saber disso? Leia a Bíblia. A Bíblia nos dá toda a informação, nos dá todo o roteiro, desde o nascimento de Cristo até sua ascensão aos céus. Então você pode adquirir conhecimentos estudando a Bíblia, estudando justamente com relação a esse livro de Efésios, que é muito rico em informações e doutrinas. Mas não para. Portanto, meus queridos, Deus foi quem planejou, quem arquitetou o plano de salvação. Foi Deus quem, em aliança com Jesus, deu a ele todos aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo, aqueles que ele resolveu salvar. Ele deu a Cristo, olha, é seu, mas você tem que dar a sua vida por eles. Jesus Cristo fez isso, assumindo a nossa morte, para nos dar a vida eterna. Então Deus planejou, arquitetou a salvação, o Filho executou, e depois de termos conhecido ele, tendo nele crido, sendo salvos por ele, aí vem o Espírito Santo, que o próprio Deus com ele nos selou para o dia da redenção. E o selo do Espírito Santo é um selo de propriedade de Deus, não é um selo qualquer. Significa que somos propriedade de Deus. Quando uma pessoa ouve e de coração crê na verdade do sacrifício de Jesus Cristo, ele é selado, essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Esse selo é a prova e garantia da sua eterna salvação e da habitação do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, meus amados, essa experiência é tão fundamental que o apóstolo Paulo concluiu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. A salvação do pecador, meus queridos, é obra do Deus Trino. O Pai chama os que serão salvos. O Filho realiza em favor deles a obra de redenção.
E o Espírito Santo aplica neles a obra de Cristo. E a unidade é tal que quando uma pessoa divina age, e age especificamente, as outras duas estão igualmente presentes naquela ação. Então, existem textos na Bíblia que comprovam isso, para que a gente possa ter mais conhecimento disso. É João 14, de 4 a 11, e 2 Coríntios 5, de 18 a 19, ou 18 e 19. Então, não tem como dissociar o Pai do Filho, nem o Espírito Santo do Filho. Não tem como dissociar o Filho do Pai, nem o Espírito Santo do Pai e do Filho. Os três agem junto. Por isso que tem muitas denominações que dizem que não há trindade. Mas se você olhar para Mateus capítulo 28, 20, ele diz: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então, Jesus Cristo cumpriu o plano de Deus para a salvação. Então, quando fala no batismo, batizando em nome do Pai, logo em seguida em nome do Filho, em seguida em nome do Espírito Santo, então essas três pessoas não são pessoas diferentes. Precisamos entender que não há uma dissociação de uma pessoa das outras duas. Estão juntos, são um Deus triuno. Três pessoas da mesma essência, do mesmo poder, que têm a mesma glória. Então, a salvação é tão somente por meio de Jesus Cristo. Deus planejou, Jesus Cristo executou o plano e salva. E o Espírito Santo aplica nos nossos corações a mensagem da salvação, a fé para crermos nele, e sela-nos com o selo de propriedade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender a sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa parte da tua palavra que meditamos juntos aqui. Pedimos que o Senhor nos interiorize os nossos corações da tua palavra, para que possamos realmente vivermos conforme a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas, juízo, tenta
mas nenhuma condenação é para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas o meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do meu tentador, Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, maravilhoso para quem está em ti, querido Senhor, querido Senhor. amor do meu querido Senhor. Sabemos que as provas virão, sabemos que temos momentos difíceis, mas temos Jesus, temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo e por isso somos vencedores. Queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça com essa palavra, com esses louvores e as orações e que continuemos firmes no